Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa primeira aula de Geografia. Eu sou o professor Samuel Jasso. Nós estamos iniciando através das aulas remotas, né, devido à pandemia causada pelo Covid-19. Então a escola Antônio Dantas resolveu iniciar com essa nova modalidade de ensino. Esperamos, que nós tenhamos um ambiente de muita aprendizagem. Então nós vamos iniciar falando sobre a industrialização brasileira, o capítulo 1, para vocês que já estão de posse do livro de Geografia. Então, vamos falar um pouco aqui das características da industrialização. Então, quando nós falamos da industrialização brasileira, né, precisamos falar de duas características principais, que ela foi tardia e concentrada espacialmente. Então, tardia, qual foi o motivo, qual é o motivo de chamarmos a nossa industrialização de tardia? O motivo está que o processo industrial no planeta, começou em 1750 na Inglaterra. E no Brasil, a nossa industrialização começou em 1930. Ou seja, nós tivemos 180 anos de atraso. Então, por isso que chama-se de tardio. E concentrado espacialmente, decorre do fato que o nosso processo industrial, além de tardio, ele se deu principalmente, em duas cidades no seu início, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso nós chamamos concentrado espacialmente. Então, naquelas duas cidades. Os motivos, para o atraso industrial brasileiro, então são 4 motivos. Nós temos primeiramente o histórico de colônia. Como vocês sabem muito bem, nós fomos colônia de Portugal, no Brasil. Então o Brasil era colônia e Portugal era a metrópole. Diante disso nós vivíamos sobre um pacto colonial. Então o Brasil só poderia produzir produtos agrícolas e para a sua metrópole, que no caso era Portugal. Então o Brasil não poderia ter nenhuma outra atividade, como o artesanato, como a manufatura. E o artesanato e a manufatura são fases iniciais que possibilitam a chegar à indústria, o processo de industrialização. Então nós temos artesanato, manufatura e depois indústria. Então o Brasil estava impossibilitado de ter o seu processo de modernização devido ao pacto colonial. Lembrando que os portugueses chegam no Brasil em 1500 e começa o processo de colonização em 1530, certo? 1530, e essa colonização, esse processo de Brasil ser colônia, perdurou até 1822. Então, em todo esse momento, o Brasil não poderia praticar nenhuma atividade que não fosse uma atividade agrícola. Segundo, economia agroexportadora. Justamente devido ao pacto colonial, o Brasil voltou-se só para a economia agrária. Nós tivemos alguns produtos agrícolas que se destacaram no Brasil: a cana-de-açúcar no Nordeste, a borracha e as drogas do sertão no Norte, o charque no Sul e o café no Sudeste. Nós tivemos outro motivo, a elite agrícola. Então, todo esse momento, de 1530 até 1930, ou seja, 400 anos, nós fomos dominados por políticos, por uma elite que decidia os rumos da economia brasileira. Então, essa elite era a elite agrícola. Então, todos os esforços dele, ou seja, todos os investimentos governamentais brasileiros, de 1530 a 1930, só visava a manutenção da economia agrária, então relegando a indústria e outras atividades. Então, tudo isso ocasionou em um atraso industrial brasileiro, já que a indústria não recebia nenhum aporte financeiro para ela poder se desenvolver. E quarto, a mão de obra escrava. O Brasil foi o último país aqui da América a ter assinado a sua Lei Áurea, a libertação dos escravos, que se deu em 1888. Então nós temos uma população, a maioria de sua população como mão de obra escrava, então eles não recebiam salários. Então, diante disso, não se formou um mercado consumidor no Brasil, certo? Ou
seja, não tinha capital. Então, a indústria, para ela existir, ela necessita de um mercado consumidor, ela necessita de circulação de dinheiro, coisa que não existia no Brasil até 1888, devido à nossa mão de obra escrava. Certo? Outro motivo, nós não tínhamos mão de obra qualificada para o trabalho industrial. Certo? A nossa mão de obra qualificada para o trabalho industrial ela só surge a partir de 1888, com a chegada dos italianos no Brasil. Então, origens da industrialização brasileira. Então, no slide anterior falamos dos motivos que atrasaram o nosso processo industrial, e agora vamos falar dos motivos que facilitaram o início da industrialização brasileira. Então, nós tivemos, primeiramente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil era um país importador. O Brasil comprava mercadorias prioritariamente da Europa. Então, com as duas grandes guerras mundiais, o palco das guerras mundiais foi o continente europeu. Então, as fábricas europeias foram fechadas. Com isso, reduziu a entrada de mercadorias estrangeiras do Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tinha quem comprar. A quem ele comprava não estava mais produzindo. Então o Brasil teve que o quê? O Brasil teve que produzir. O Brasil foi instigado a produzir. Aí, no meio dessas guerras, dessas duas grandes guerras mundiais, é que surge no Brasil as primeiras indústrias. Porque o Brasil ficou impossibilitado de comprar mercadorias estrangeiras. Nós temos também como um fator que ajudou no processo industrial brasileiro, que foi o café. Então, o café propiciou a acumulação de capital. Então, o café era a atividade principal antes da indústria. Então, esse café ajudou na acumulação de capital. Nós tínhamos barões de café, né, coronéis, grandes fazendeiros que investiam no café. Nós tínhamos os banqueiros também que investiam no café. Então, o Brasil, com essa atividade cafeeira, também já tinha uma acumulação de capital. Então, todo esse capital foi revertido, foi investido na nova atividade econômica, que era a indústria. Também no café, para atender o café, se construiu muitas ferrovias. Então, essas ferrovias serviram como um suporte para o escoamento da produção industrial. Então, a indústria requer, né, um transporte eficiente, e o Brasil já tinha, né, principalmente nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, né, nós tínhamos ferrovias, então essa ferrovia deu suporte à indústria. E também o café também propiciou a existência de um sistema bancário eficiente. Nós tínhamos já muitas instituições bancárias, certo? Para atender o café, então essas instituições bancárias agora passam a atender a indústria, que a indústria é uma atividade econômica que requer a existência de um sistema financeiro. Para pagar boletos, né, para pagar funcionários, é necessário que existam bancos, senão não existe indústria. Então, o café propiciou tudo isso, acumulação de capital, a existência do sistema de transporte, a existência de um sistema bancário, e também o café propiciou a mão de obra qualificada, porque em 1888, quando houve a libertação dos escravos, então vieram os italianos para trabalhar nas lavouras de café. E esses italianos, certo? Eles tinham, não é? Eles eram qualificados porque eles já trabalhavam na indústria da Itália. Então, alguns vieram para o café e outros foram para a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro trabalhar nas primeiras fábricas. Terceiro, né, a crise de 1929, que arrasou a produção de café e agrícola. Então, o Brasil, como eu já falei, tinha a atividade econômica principal, o café, então, que foi arrasado com a crise de 1929. Então, era necessário encontrar uma nova atividade, e essa atividade foi a indústria. E o fator principal de todos esses foi a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. Então, Getúlio Vargas, nosso presidente em 1930, ele era favorável à industrialização. Enquanto que até 1930, ou seja, de 1530 a 1930, nós tínhamos governantes favoráveis à atividade agrária, agora a partir de 1930 nós temos um governante favorável à atividade industrial, que é justamente Getúlio Vargas. Então, quando se pergunta, quando é que inicia
a industrialização brasileira, então foi em 1930, no governo de Getúlio Vargas. E a política de Getúlio Vargas é chamada de uma política de substituição de importações, também chamada de política nacionalista. Então vamos entender o que é substituição de importações. Então, até 1930, o Brasil era um país importador, importava de países europeus. E agora o Brasil deixa, né, ou diminui as suas importações e começa a produzir os seus próprios produtos industriais. Por exemplo, o Brasil comprava telefone, rádios da Europa. E agora, a partir de 1930, o Brasil começa a produzir. Deixa de comprar da Europa e produz. Então, é chamada de substituição de importações. Também chamada de política nacionalista. Então, o Brasil, né, se tornou um país industrializado. Então, quando é que o Brasil se tornou um país industrializado? Então, nós vamos datar aqui 1930, no governo de Vargas. Nesse momento, né, o Estado ele intervia na economia. O Estado é que dizia o que o Brasil ia produzir, o que o Brasil ia comprar, né, de onde comprar, o que produzir. Então, diante de tudo isso, nós tivemos a criação das primeiras indústrias estatais nos setores de bens de produção e de infraestrutura. Então, surgem várias indústrias estatais, são indústrias que pertencem ao Estado, como a Companhia do Vale do Rio Doce, né, que explora os recursos minerais. Hoje ela não é mais uma estatal, a Vale, né, é uma indústria privada. Também foi criada a Petrobras, que explora o petróleo, até hoje é uma indústria privada. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Certo? Diante de tudo isso, como nós já falamos, uma das características da indústria brasileira, né, o seu padrão espacial na economia, foi de concentração industrial. Então, por que houve essa concentração industrial? Porque se concentrou em duas cidades, São Paulo e o Rio de Janeiro. Por São Paulo e o Rio de Janeiro possuir mão de obra qualificada, pelo café se concentrar na região sudeste, né, por o nosso dinheiro, ou seja, a acumulação do capital financeiro também se encontrar nessas duas grandes cidades. Nesse momento, Getúlio Vargas, além de criar toda a política nacional de substituição de importações que favorecia a indústria brasileira que estava nascendo, ele também criou uma legislação trabalhista. Então, toda essa legislação trabalhista não se resume a isso. Né? Ele protegeu a classe trabalhadora. Nós tivemos a criação do contrato de trabalho presente na carteira de trabalho. Então, foi a primeira vez que os brasileiros viram, né, o que é uma carteira de trabalho e estava registrado, né, o seu trabalho. Carga horária máxima, então ele definiu uma carga horária máxima porque alguns donos de fábricas colocavam pessoas para trabalhar de 18 a 20 horas, então ele estabelece uma carga horária máxima que não ultrapassasse a 16 horas. Férias, certo? Todo trabalhador tem direito a um mês de férias durante o ano. 13º salário, além do salário, recebia o 13º no final do ano. Descanso remunerado, né? Sábado e domingo, que os trabalhadores, né, de fábricas não trabalham, eles não trabalham, mas estão recebendo, né? O seu salário corresponde aos 30 dias, mas ele não trabalha 30 dias. Então é o descanso remunerado que não existia. Férias, nós já falamos, né? 30 dias de férias. A aposentadoria, então foi a primeira vez que foi criada a aposentadoria no Brasil. E melhoria nas condições de trabalho. Tudo isso significou uma melhoria nas condições de trabalho. Então, Vargas ajudou ao início da indústria, mas também não esqueceu de proteger a classe trabalhadora que trabalhava nos chãos das fábricas. Né? Diante de tudo isso, vamos encerrar nossa aula com uma questão, né? O desenvolvimento industrial brasileiro, pergunta aqui uma questão de Enem, ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quais são as razões que explicam esse fato, que explicam essa concentração nessas duas cidades? Então, nós temos a formação de um mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por emigrantes estrangeiros. B. O domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. C.
o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação, que tinham como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. D. O desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital e o consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu. E E. A abolição da escravidão e a concentração da população na região sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. Então nós temos aqui que a região sudeste concentrava uma atividade econômica, a atividade econômica antes da indústria, que era o café. Então nós temos a saber o domínio da cafeicultura no sudeste, né, a acumulação de capital nessa região também, né, e a imigração estrangeira dos italianos que se dirigiu para essa região. Os italianos já conheciam, já sabiam trabalhar nas fábricas. Então a nossa alternativa correta é a letra B. Então, muito bem, né? Até o próximo vídeo. Espero que, né, vocês tenham aprendido, né, sobre o nascimento da indústria brasileira. Até mais.